Muito bom, você tem a sua apostila aí. Então, ó, tudo que a gente vai falar está escrito aí, beleza? Você não precisa se preocupar em anotar. Tudo que está no slide, a gente copiou da apostila. Então, concentre-se em anotar aquilo que você... tive uma sacada de Deus aqui, aí você anota. Por isso que a gente já deixou tudo por escrito. Tá bom, gente? Vamos lá. Então, vou pedir para a minha digníssima esposa começar. Você está apaixonada? Ele sempre me pega de surpresa. Não, nós combinamos, você que não lembra. Acontece com vocês também essas coisas, não? Combinamos. Pensei que era só comigo. Pensei que era só comigo. E o texto? São 40 anos que ela está apaixonada por mim, gente. 40 anos, sabe? 40 anos, amor? 40 anos? 37 de casado, 40 anos que ela ficava me paquerando lá no escritório que eu conheci ela. Vocês viram a cara dela, né, gente? Como que as coisas são. Mas tá bom. Olha lá o texto que você pediu, tá ali na tela, ó. Isso. Mas antes desse tem um outro texto, Salmo 103:11. Este? Não, 103:11. Desculpe, não coloquei esse, me perdoe. 103:11. Porque é o seguinte, gente, eu pensei assim, né? Aquele que que nunca errou na família, que atire a primeira pedra. Tem? Não tem, né? E hoje eu estava lendo a apostila, e aí eu falei, Senhor, mas a gente acha que para ensinar sobre família, você precisa ter uma família assim, totalmente perfeita, né? E não é assim. E eu falei, Senhor, eu quero uma palavra para mim me firmar, né? Porque as famílias são tesouros de Deus. São tesouros, né? São tesouros. E aí eu estava olhando para o céu e o Senhor me trouxe o Salmo 103:11. Eu vou ler aqui para vocês. 103:11, que diz assim: pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que temem. E eu falei, Senhor, amém. Eu temo o Senhor. Então, o que esse salmo quis dizer para mim? Que não importa se eu já errei, ou se eu mais errei do que acertei. O que importa é que a minha confiança está nele, e o temor que eu tenho dele, no sentido de levar a palavra dele a sério, faz toda a diferença na minha vida e na minha casa. Então eu queria deixar isso para vocês, né? Porque ele fala que a misericórdia dele é grande para com aqueles que temem o seu nome. Então não importa a história, não importa os desarranjos, não importa os erros, importa sim agora, a partir de agora, os acertos, mas o que importa mesmo é temer a Deus, e ele fala que a fidelidade dele se apega a você. Amém? Então era isso que eu queria falar. Obrigado. De nada. Porque a gente pode se sentir condenado ou encorajado no encontro desses, né? Eu já vi muitos pais saindo condenados de, agora errei tudo com meu filho, não tenho chance. Tem chance sim, não é? O prazer do Senhor não está na força do cavalo, nem no poder humano. O Senhor se agrada daqueles que o temem. Temer Deus é levar Deus a sério. É querer assim, dizer, eu quero fazer do seu jeito, né? Daqueles que põem a esperança no seu amor. Você confia no amor de Deus, Ele transforma a sua família, né? Olha ali, Ele reforçou as trancas das suas portas, abençoou os seus filhos dentro dos seus muros. Amém? Isso é o que Deus faz. Então, e cada geração vai contar a outra, porque uma geração sempre vai transmitir alguma coisa a outra. Vamos começar falando então sobre construindo a confiança entre pais e filhos. Essa imagem é muito interessante porque é a imagem da confiança, né? É a imagem da confiança. Você fala para o seu filho pular, ele pula. Eu tenho o meu filho, bom, quando eu falo o meu filho, só tem um, é o Gustavo, vocês sabem, não é? Quando a gente brincava nas piscinas, eu não precisava nem falar pula, ele pulava, entendeu? Pulava em cima da cabeça, e pulava de cabeça e tudo, porque a criança tem confiança no pai.
Então, ensinar e aprender, como está na sua apostila, é um relacionamento. Ensinar, ele é um verbo que ele, para os que conhecem português, é o transitivo direto e indireto. Sabe o que significa? Você ensina o quê? Alguma coisa para alguém. Você ensina o quê? Para alguém. Então, só que ensinar e aprender é um relacionamento, não é? É um relacionamento, não é um método. Nós ensinamos o que sabemos, mas nós reproduzimos o que somos. Na medida que você ensina, você não está passando só um conhecimento. A maneira como você é, o jeito que você fala, aquilo que é importante para você, você passa junto. Então os nossos filhos, como eles estão crescendo, se desenvolvendo, né, eles recebem o impacto não só do aquilo que lhe ensinamos, que é o conteúdo, mas da forma e de quem está ensinando. Então os filhos vão reagir a nós, não somente ao nosso ensino, eles vão reagir a quem nós somos. Não que a gente vai reproduzir neles uma cópia nossa, não, mas que eles reagem a quem nós somos. Uma reação que, né, reação positiva ou negativa. Olha aqui o texto para a gente começar. Ouça Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame ao Senhor. Você reparou que todo mandamento na Bíblia primeiro é amar? É interessante isso. Ame ao Senhor de todo o coração, alma e forças. E aí tem uma chave, que todas essas palavras estejam no seu coração. Então você ensina com persistência aos seus filhos. Ensina com persistência, porque dá trabalho ensinar filho, tá certo, gente? E como é que você ensina com persistência? Né? Essa palavra persistência, que é inculcar no original, significa deixar uma marca. A Bíblia está falando de deixar uma marca positiva, certo ou não? Como é que você deixa uma marca positiva? Como é que você ensina de maneira a inculcar? Você ensina pelo seu exemplo. Você ensina dizendo, olha, eu também faço a mesma coisa. Então, o conceito de ensinar na Bíblia, você percebe que é um relacionamento, não é uma ordem, não é um método, não é mandar para uma escola, ou mandar para a escola dominical da igreja, não é? E como é que você ensina para deixar uma marca? Está ali, ó, converse com eles quando estiver sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar ou levantar. O que é? Isso é relacionamento. No dia a dia, nas situações da vida, desde pequeno, ensine eles. Não fique dando bronca, não fique dando ordem o tempo todo. Explica por quê. Conte as suas histórias. Então, ensinar e aprender é esse relacionamento. E porque é um relacionamento, envolve as nossas mentes, envolve o nosso coração, não é verdade? Nós não conseguimos ensinar aquilo que não está em nosso coração. Então, se você costuma mentir, você não consegue ensinar seu filho a falar a verdade. Se você grita, você não vai conseguir ensinar seu filho a não gritar. O que não está no nosso coração, a gente não consegue ensinar. Não chega no coração. Sabe por que não chega no coração do outro? Porque não está no seu. Amém, irmãos? Isto é uma revelação que a palavra de Deus nos traz, né? O foco do relacionamento com Deus não é a obediência, mas é o amor. Os legalistas dizem, não, tem que obedecer a Bíblia. O legalista é tudo preto e branco, só tem um jeito. Mas a Bíblia não fala sobre todos os assuntos e todas as coisas. Qual é a grande referência? É o amor. Mas não é aquele amor também assim, ai, Deus é amor. Deus é amor. A minha mulher não me ama mais, eu também não amo ela, então eu vou trocar de mulher pela terceira vez. Mas não é isso que a Bíblia está falando. Aqueles que aceitam os meus mandamentos e obedecem são aqueles que me amam. E porque me amam, se eu não amasse para meu Pai, eu também o amarei e me revelarei a cada um deles. Então o legal é que assim, quem ama realmente obedece. Aí a gente fica pensando, puxa, meu filho realmente não me obedece, ele não me ama. Ou qual seria a outra opção?
ou então ele não se sente amado por você. Porque os pais olham tudo para eles, né? Não me ama, não me obedece. Como se o filho não existisse. A sacada de construir a confiança é olhar da perspectiva do filho, seja a criança, seja um adolescente, seja um adulto. Beleza, gente? Então, o medo não ensina, somente o amor ensina. Toda vez que o relacionamento está baseado numa questão de medo, não tem ensino, não tem aprendizagem nenhuma. Porque quem ama obedece, portanto o ensino é fruto do amor, nunca é fruto do medo. Mas meu filho não tem medo de mim, ele não tem razão nenhuma para ter. Não se trata da sua perspectiva. Ele grande adulto, papá. Mãe que sabe tudo. Nós, né? Nós sabe tudo. Se a gente fosse pais agora, né, com a idade que nós temos, nós íamos dar um show, né, amor? Infelizmente não é possível. Antes de aprender de você, o seu filho precisa confiar em você. Sem confiança não há relacionamento, nem aprendizado. O que acontece quando não tem confiança, gente? Quando um filho não tem confiança no pai, tem duas coisas que podem acontecer. Não é? Os pais começam a liderar pela força, pelo autoritarismo. Você tem que me obedecer porque eu sou autoridade aqui. Pela força. Ou então, você não quer saber de mim. Então tem dois extremos, o autoritarismo e a permissividade. Qual é o resultado? Os filhos colocam a confiança em outras pessoas, eles vão procurar confiança em outro lugar. E às vezes vão achar no lugar errado, não é verdade? E nós vamos falar agora de 8 maneiras de construir a confiança entre pais e filhos. Beleza, gente? 8 dicas. Pois não? Eu vou cair? É porque isso aqui faz parte da natureza italiana das pessoas. Isso que o italiano não consegue fazer. Porque quando eu estou de pé, eu estou me movimentando, né? Ficar preso nesse banco está me causando algumas coisas. Ela também está batendo o pezinho aqui. Quando eu falar, eu vou ficar de pé. Vamos ficar de pé? Melhor. Só eu fico de pé, então? Você fica de pé quando você fica. Ah, então tá. Melhor. Pois não? Tem que ter uma mulher para dar as ordens, né, gente? Muito bom. Primeiro ponto. Cultive a identidade familiar. Isto. Assim, eu não consigo folhear a apostila, olhar aqui o meu resumo e olhar na tela. Se eu tivesse mais 2 mãos, seria ajuda. Mas isso aqui. Então, cultive a identidade familiar. O que é isso? É dar aquela ideia que a família é uma equipe, é um time. Nós somos um grupo. Muitas famílias têm assim, um chefe. Não é? Tem um que manda, ou tem um que controla, ou não tem ninguém que faz coisa nenhuma. Aí as crianças ficam perdidas. O senso da família é equipe. Nós somos uma equipe. E quando você tenta construir uma equipe, né, uma identidade familiar, não é? Tem 2 maneiras de fazer. Usando a paternidade autoritária e a paternidade permissiva, como nós falamos aqui. O que é a paternidade autoritária? É aquela que o pai diz assim: as coisas aqui são como eu quero que sejam, eu já sei, assim, aqui funciona assim. O pai pode estar até certo, falando a verdade, só que desta maneira ele está construindo o quê? Uma fachada. Os filhos obedecem por medo e por dever, não é porque eles querem. O que acontece então com a paternidade autoritária? Quando os filhos se tornam independentes dos pais, chegam lá aos 18 anos, na adolescência, eles vivem para si mesmos e abandonam uma família fragmentada. Agora tem um outro tipo de paternidade. Você quer construir uma identidade, mas você usa a paternidade permissiva. É independência às custas da unidade familiar. Não, cada um faz o que quer. Não, filho, o que você prefere? O que você gosta? É como se assim, faça o que você quer. O problema das outras pessoas é um detalhe. É aquela ideia falsa de que você está respeitando o seu filho. Na verdade, você está largando ele para ele mesmo. O resultado é que cada um faz o que quer, tudo aquilo que acha que faz certo aos seus próprios olhos. Não, para você não é certo, mas para mim é. Tudo é relativo. Qual o resultado? Gente, o resultado é o mesmo. Cada um vive por si mesmo e não se importa com os demais. Uma família fragmentada.
A paternidade, então, autoritária, é a paternidade centrada nos pais. E a paternidade permissiva é a paternidade centrada nos filhos. Quando os pais são o centro da paternidade, ou os filhos são o centro, a família se fragmenta. Agora, quando a paternidade é centrada em Cristo é: ame uns aos outros, ame o seu irmão como a você mesmo, sirva, considere cada um melhor que o outro, não abra mão da sua responsabilidade, seja quem você é, mas respeite o próximo. Percebe? É diferente, dê os limites. Então essa paternidade é que constrói confiança. O que constrói confiança é uma paternidade centrada em Cristo. Quer falar o outro, amor? Fala bem de mim, tá? Fala bem de mim, que esse aqui é para demonstrar amor ao cônjuge, tá? Quando eu estava pensando nesse ponto, e às vezes nós achamos que como pais nós somos apenas necessários, né? Só que vocês são pais amados, sabe? Vocês são pais amados. Isso é uma coisa que é muito importante para a vida dos pais, para os filhos. Muitas vezes a gente acha que para os filhos nós somos apenas necessários. Então, se ele tem uma demonstração de amor com você, alguma coisa, no fundo você acha é porque ele precisa de mim, né? Então, eu pus isso aqui porque eu aprendi isso agora depois de muito tempo, que eu não sou apenas necessária, eu sou muito importante. A partir daí, você tem que pensar que o seu marido é importante e que a sua esposa é importante. E para você e para os filhos, quantas vezes meu filho, o Gustavo principalmente, falava assim para mim: mãe, você precisa acertar com o pai, mãe. Você já acertou com o pai, mãe? Até hoje ele fala para mim: mãe, eu estou vendo que você e o pai estão assim, meio... Eu pensei que ele falava só para mim. Né, Gu? Até hoje ele fala: mãe, você acertou com o pai? Sabe por quê, gente? Porque isso traz segurança, isso traz confiança. Confiança tem a ver com firmeza, tem a ver com credibilidade. Então, se você não ama a pessoa que é mais importante para o seu filho, como é que você pode falar de amor para ele? Vocês entendem que é incoerente? Não dá para você falar que você ama ele e ele vê como é que você trata a sua mulher ou o seu marido. E eles veem quando nós estamos, eles sentem, eles nem veem. Às vezes no ar fica aquela situação e eles se tornam filhos inseguros, que choram demais, que não têm sossego. Por quê? Porque eles entendem que tem alguma coisa errada entre pai e mãe. Isso é algo que Deus criou assim. Amém? Então, o amor é o pré-requisito de confiança em todos os casos, sempre. Então, se você tem problema com seu marido, resolva. Se você tem problema com a sua mulher, resolva. Inclusive, muitas vezes, os pais brigam na frente dos filhos, eles presenciam, não é? Se você tem algo a discutir com a tua esposa, discute em particular. Mesmo assim, eles vão botar a orelha no quarto da porta. Mas acerte na frente deles. Dê beijinhos na frente deles. Outro dia o meu filho passou pela sala e deu uma peitada em mim. E aí, vai acertar com a mãe não, pai? Vai assim na peitada. Eu falei: ô filho, já acertei. Acertou? Aí eu falei: amor, vem aqui, dá um beijo aqui que seu filho tá deu uma peitada agora aqui, o negócio tá ruim. Então eu imaginei esse amor entre marido e mulher, que é visto pelos filhos, né, como um farol no meio de um mar muito escuro. O mar está todo escuro, mas eles veem um farol ali. O pai e a mãe estão lá, no sentido de, quando nós estamos bem, a nossa oração é ouvida. Vocês entendem? Tem todo um processo. Se você tem relacionamento quebrado com o seu marido, se você não respeita, as orações não são respondidas não, viu, gente? A gente passa por cima disso, mas não são não, a Bíblia fala que não são. Então, se vocês realmente são um, os filhos, imediatamente eles são tocados. E eles são filhos confiantes, seguros.
Amém? Terceiro ponto. Entenda e respeite o mundo particular de seu filho. O que é isto? Isso é muito importante, tá? Nós vivemos basicamente em 3 mundos. O mundo público. O que é o mundo público? Você vai trabalhar, conhece os amigos, tá ali, colega, não é? Você vai no clube, joga bola, é isto. A igreja é um público, para alguns é público, mas Jesus criou a igreja para ser pessoal. O que é o mundo pessoal? É a família. A família é o mundo pessoal, os parentes. Alguns parentes são tratamento de Deus para produzir o quebrantamento, não, estou brincando, mas assim, temos que amar os parentes. E a igreja deveria ser um ambiente pessoal, onde você tem amigos que você pode abrir o coração, que você pode confiar. Então, no mundo pessoal você é mais vulnerável, você é mais você mesmo, né? O mundo público é seguro, ninguém te conhece direito, acha que você é a melhor pessoa do mundo. E tem o mundo particular. O mundo particular, como está escrito aí, é onde nós vivemos conosco mesmos. Seu filho também tem um mundo particular. Nosso filho tem um mundo particular, onde ele vive com ele mesmo. Lá ele tem os pensamentos, os desejos, os sonhos, os medos, as ansiedades, tudo lá. E aí, é o lugar mais secreto de todos. Todos nós temos um mundo particular. Para alguém entrar nesse mundo, nós temos que convidar, nós temos que abrir a porta. Às vezes os pais não percebem as janelas da alma. As janelas são aquelas oportunidades que o filho quer abrir o coração. Mas o pai está muito distraído, está muito ocupado, a mãe está agitada, e o filho queria abrir a porta ali do coração. E às vezes o filho abre a porta do coração e fala uma coisa, e veja gente, presta atenção nisso, quando abre a porta do coração, uma criança vai falar um tipo de coisa, um adolescente fala as coisas, um adulto, outro. Mas nós, os pais, às vezes damos uma resposta meramente racional. Besteira, menino. Está pensando besteira? Para de pensar essa besteira. Plum, fechou. Deixa eu falar uma experiência que eu tive com a Milena, né? Que aqui a gente vai falar da nossa família, certo? E uma vez eu fui buscá-la no colégio, aqui já em Atibaia, e ela começou a me falar dos problemas que tinha com os amigos, né? E aí eu fui ouvindo ela falar, só que eu fui dando também opiniões. Mas você, filha, mas você está fazendo certo. Eu fui falando. Ela fez assim, mãe, se você ficar falando junto comigo, eu não vou te contar mais nada. Meus filhos são assim. O que ela quis dizer para mim? Mãe, me escuta. Eu só preciso falar. Me ouve com o coração. Me ouve, mãe. Você quer dar resposta, você quer dar resposta. Porque a gente se sente sempre na obrigação de dar uma resposta, E eles falam, eu só quero que vocês me ouçam. É a mesma coisa que, eu vi uma experiência assim. A menina entrou no carro chorando, né? A mãe nem percebeu. E a menina chorando lá atrás. Tem retrovisor, né, gente? Mas você está tão focado com coisa. Aí, de repente, a mãe viu e falou, por que você está chorando? Porque a menina me fez bullying comigo, não me deu atenção, me falou isso. Ela falou, não liga. Não liga. Só isso. O que você achou que gerou na criança? Né? Não houve a janela que foi aberta se fechou. Então ela simplesmente, e nós fazemos isso. Porque nós somos muito práticos. E muitas vezes a educação de filhos, a gente tem a tendência... Não é o certo, mas muitas vezes você repete coisas que você viveu. Com o pai, com o vô. Mas o Senhor tem caminhos novos para nós. Amém? Um dos erros que eu mais cometi com meus filhos foi esse. Não prestar atenção quando eles abriram a janela do coração. Porque eu tenho a tendência, pelo meu jeito de ser, de me concentrar com facilidade. Mas assim como eu me concentro com facilidade, eu me desconecto de tudo o resto com facilidade. Então, se eu estou dirigindo, pensando em alguma coisa, não está registrando nada. Aí eu posso dizer o seguinte, bom, mas é a minha personalidade, meus filhos têm que entender. Não, eu tenho que me arrepender. Eu tenho que saber que esse é o ponto fraco e prestar atenção. Meu filho não é obrigado a engolir a minha personalidade. Gente, a balança pende mais para o lado dos pais, amém? Eu cometi muito esse erro. E às vezes ainda cometo. Se eu estiver distraído, eu
Olha, ainda hoje pedi perdão para uma filha minha, porque eu falei, eu passei por cima. Eu passei por cima, me perdoe, filho. Estava tão preocupado com o que eu vou ensinar sobre filhos, que eu passei por cima do meu filho, não dei atenção a uma observação. Então nós vamos dar ajuda uns dos outros, amém, irmãos? Se você não prestar atenção e não respeitar o mundo interior do filho, você destrói a confiança ao invés de construir. Quando eu falar você, eu estou incluso, tá, gente? Eu só falo você para ser enfático, tá? Eu estou incluso. Quarto ponto, cumpra as promessas. Se você falar para o seu filho, papai vai te levar no shopping, o que vai acontecer? Pai, quando é que você vai me levar? É hoje? Eu tenho um neto que gosta muito de número. Se você falar 5 eu vou te levar, ele fica assim, já são 10 para 5, pai, você não vai arrumar as coisas para levantar? Não é isso? Ele ensinou o horário para ele, agora está morto. Ensinou data e horário, agora ele sabe, ele olha, é amanhã, né? Faltam 7 dias. Ele falou, você sabia, avô, que faltam 10 dias para a gente ir em tal lugar lá, que nós vamos passear junto com a Catarina? Eu falei, verdade, filho? No dia ele veio, vô, agora só faltam 9. Beleza. Sabe, muitos pais fazem promessas, mas não cumprem. Cumpra as suas promessas. Manter a palavra é crucial para gerar confiança. Agora, nem sempre a gente vai conseguir manter a palavra, porque surgem circunstâncias e tudo mais. O que você faz nessa hora? O pior é você não falar nada. Dê uma satisfação. Mas, meu filho, dê uma satisfação. Ele é uma pessoa, ele está olhando o seu exemplo. Você não dá satisfação para o seu filho, amanhã ele não dá satisfação para você, nem para ninguém. Então, você fala, filho, olha, aconteceu uma questão, não vamos poder ir. Dependendo da idade, ele vai chorar, não vai entender, vai berrar. Aí você não vai corrigir ele por isso, né? Então, a grande pergunta, no final das contas, é: os seus filhos consideram que vocês são pais que cumprem a palavra? Então, sabe, isso é muito importante. A quinta, dê aos filhos a liberdade de fracassar. Isso constrói muita confiança. E uma coisa assim que a gente acaba fazendo, a gente compara os filhos, né? Com o filho mesmo, não fica falando do filho da vizinha, mas você compara. Mas tem pais que comparam com os filhos dos outros. Compara com os filhos dos outros. Então isso é uma coisa assim, sabe que é jogar ácido no coração? Que afinal de contas, eu não valho nada, porque o meu pai está olhando mais para o filho do outro que está bom do que eu, então eu não. Então realmente são ervas daninhas que vão crescendo no coração dos nossos filhos, hein? Só amor, o que é um fracasso do filho? É quando, por exemplo, ele não consegue tirar nota de uma matéria. Sim. Quando ele reprova, quando ele não vai bem no esporte, quando você tem uma expectativa e ele falha, quando ele não consegue fazer um tipo de atividade, quando ele não consegue, depende, né? Até quando o filho é grande, sei lá, não consegue um emprego, não conseguiu naquele lugar, entendeu? Não passou na faculdade do sonho do pai, assim. E o problema é que a gente coloca uma expectativa muito alta para os filhos, né? A expectativa para os filhos, em primeiro lugar, tem que ser a expectativa que Deus tem para eles. Por isso que nós consagramos filhos a Deus. Não é o que você quer. Você vai cooperar para que ele seja, mas você não sabe o que Deus tem para ele. Às vezes Deus vai revelando para você no decurso da vida, né? Mas uma coisa a gente sabe que ele quer coisas boas. Então, olha, os filhos precisam saber que os pais enxergam seus fracassos como degraus para o sucesso. Tá bem? Para o sucesso. Seu filho, quando ele fracassar, o que ele precisa de você é um abraço. Depois você pode conversar, mas você precisa olhar no olho e falar: filho, você continua sendo meu filho, eu te amo, e você pode até compartilhar os seus fracassos,
Uma coisa que o César fez muito com os meus filhos foi, falou dos fracassos deles com eles. Eu também já falei com as minhas filhas. Quanto eu fracassei, quanto eu desejei acertar e não consegui. Mas como a misericórdia de Deus atuou na minha vida. Então os fracassos fazem parte da sua vida, da minha vida e da vida dos nossos filhos. Então a gente se torna egoísta quando a gente coloca um padrão para os filhos que você mesmo não cumpriu. Você mesmo não cumpriu. Ou então você cumpriu, você fala assim, eu na sua idade? Sim, mas... na sua idade eu já estava não sei o quê. Eu não sei o quê, eu já... Aí está toda hora você tirando a sua reguinha e medindo o seu filho. Isso destrói a confiança. Isso é muito sério. Olha lá, quando os pais valorizam mais o desempenho do filho do que a pessoa que ele é, isso abala a confiança. É complicado, né? Dê a seus filhos a segurança de que o seu relacionamento com eles não depende do sucesso ou do fracasso dele. É a aceitação. Celebre o 10º lugar. Faz uma festa. Por que a gente vai na pizzaria, pai? Você chegou em 10º, filho, vamos celebrar. Você pai. Mas nós pais achamos que estamos incentivando, dizendo você pode ser melhor. Deixa eu dizer, você pode ser melhor? Pode ou não pode? Eu posso ser melhor? Pode. E quando não consegue? Como é que você se sente quando você não consegue, sabendo que você pode ser melhor? Alguém fala para você, você podia ser melhor, hein? Você se sente encorajado ou não? Feliz? Não. Nossa, como estou feliz. Recebi uma palavra de encorajamento. Não é o medo do fracasso que vai impedir um filho de seguir adiante. É o medo de desapontar os pais. Sabe, se você desaprova o seu filho, se você sempre dá palavras negativas para ele quando ele erra, eu tenho um padrão muito alto. O que acontece? Eles começam a fazer só aquilo que eles conseguem. Eles não se arriscam mais, eles não criam mais, eles não passam a ter ideias. Por quê? Porque se eu fizer errado, meu pai vai me amar menos. A gente manda a seguinte mensagem para eles: quando você erra, eu te amo menos. Você só é digno do meu amor se você atingir o meu padrão. Estão entendendo? Mas eu não quero mandar. Bom, você pode não querer mandar a mensagem. Eu já mandei essas mensagens para meus filhos. Às vezes os filhos nem percebem, quando de repente eles estão lá pela performance. Eu falei, mas eu não queria isso. Eu não queria, mas eu passei essa ideia. Se você também é o cara que se cobra demais, tipo eu, você passa sem querer a imagem para os seus filhos que performance é a referência. Quando a referência é quem você é, identidade. Identidade. E essa identidade firmada no amor, ela tem muito mais capacidade de crescimento, né? De saúde emocional, de saúde física, é muito mais, né? Muito mais. Seja o encorajador da sua família. Quer falar esse? Posso falar. Seja encorajador. Encorajador é comunicado. O encorajamento é comunicado pela presença, pelo sorriso. Sabe aquela coisa, o corpo fala? Pela presença, pelo sorriso, pela expressão e também por palavras. Não é uma palavra de vez em quando, é uma atitude repetida. É uma necessidade humana. Eu falei muito nisso. Porque às vezes, pela distração, por estar muitas vezes avoado, os filhos vinham contar um negócio muito legal, falavam, legal filho. Na verdade eu devia ter feito uma festa maior, entendeu, irmãos? A gente vai aprendendo. Hoje com meus netos eu já treino diferente. Senão aquela sempre frase, né? Você não reconhece o que fez, porque as crianças pequenas, o mínimo, começa por, é pequeno, você vai falando que bom, que você acertou, e você vai aumentando os elogios, né? E muitas vezes a gente acha que isso é tão natural deles fazerem, porque afinal de contas eles têm obrigação de manter tudo em ordem, o quarto em ordem, que você não fala mais. Obrigado, filho, que ó.
Sabe aquele dedinho? Tira boas notas, né? Você o acha filho que tira boas notas, obrigação. você fala, tá bom, meu filho é inteligente. Você não fez mais que obrigação. Você já ouviu essa frase? Você não fez mais que obrigação. Você é um servo inútil, como diz a Bíblia, só faz o que é mandado. Falta encorajamento na nossa casa. E precisa de encorajamento o tempo todo, até marido, adulto. mulher, filhos. Então todo mundo a gente fracassa nesse negócio de encorajamento como pais e não percebe como isso é importante. O encorajamento constrói a confiança, a crítica destrói. Sabe quando o seu filho fala alguma coisa, você tem que acrescentar um ponto? Mas podia ter assim, mas você fez. Aí o seu filho fez uma coisa muito boa, mas ele deixou um detalhe, fala, olha, mas aqui você podia ter feito assim. Você fala isso antes de elogiar, aí já destruiu. Você sabe que eu fiz uma oração, eu falei, Senhor, eu quero fazer uma coisa, eu quero me ouvir falando. Já fez essa oração? Eu quero me ouvir falando, quando eu estou falando com alguém, quando eu estou respondendo para meus filhos. Porque às vezes você corta no meio, você não vai até o fim, você já tem uma resposta, você já tem uma solução. Então, fica uma conexão assim meia leve. Então tem coisas que eu falo, Senhor, eu preciso me ouvir. Aí eu presto atenção no que eu estou falando. Porque muitas vezes a gente não presta atenção no que você está falando. Você fala, você não sabe o que você falou. Só que quem ouviu, sabe. Quem ouviu, sabe. Então é uma dica. Comece a prestar atenção também no que você fala. Que vai ser muito legal para você. Você vai ver quanto que você pode melhorar ainda mais nessa coisa de encorajamento. Abrace seus filhos todos os dias, todas as vezes. Criança, adolescente, adulto, pequeno, médio, grande, menino, menina. Quando eles moram na sua casa, quando eles já mudaram para deles. Ainda mais na cultura brasileira, o abraço transmite carinho, atenção. A gente já tem um certo tempo de convivência, não só de família, mas na igreja também. É interessante, às vezes na igreja você encontra as pessoas, né? Tem uns que você abraça, você abraça a pessoa, mas ela nem usa os braços, ela fica, já percebeu? Ela fica parada, ela não abraça. Teve algum problema com o abraço? Deus, se chega perto, chegou perto, ela te pendura no pescoço, não é verdade? Tudo bem, são personalidades diferentes, mas assim, nunca abraçar. Problemas de abuso, problemas de violência. Sabe, o abraço é um negócio tão importante e tão simples, tão simples. Uma coisa que eu aprendi agora como vó, né? Porque a gente aprende mais ainda. E outro dia a Gabriela estava falando comigo e ela fez assim, mãe, você já percebeu quantas vezes a gente fala não primeiro? Né, Gabi? Primeiro você fala não, para depois você pensar na possibilidade, gente. Pensa na possibilidade antes de você falar não. Eu tive essa experiência com a Gabriela, ela veio com tanta expectativa, mãe, pode dar certo uma situação, e eu fiz assim, olha filha, mas não põe tanta expectativa. Lembra, Gabi? Porque eu não quero que você se frustre. Eu frustrei muito ela falando isso, que ela falou, mãe, você não se alegrou com a possibilidade de dar certo. Para me proteger, você já falou. Que coisa triste. Aprendi uma grande lição nesse dia. Porque eu falei, na ânsia de eu proteger a emoção dela, cuidado, né? Diminui a coisa. Ela falou, mãe, aí eu tive que, graças a Deus, deu certo, mas eu aprendi uma lição. Né? Porque primeiro a gente fala não. Cuidado, mas será? Mas será? Tudo bem, é verdade, a gente tem essa... Mas, sabe, gera dentro de você uma outra expectativa para falar com o filho. Gera uma outra expectativa para você falar com o seu marido, com a sua esposa. Gera uma outra expectativa. Amém? Vocês estão vendo que depois que a gente fica mais velho, é mais fácil falar do que fez errado do que fez certo, né? Sabe o que é duro quando fica a gente mais velho assim? A gente olha e fala, podia ter feito tanta coisa diferente. Mas sabe, eu fiz diferente dos meus pais. Não posso criticá-los porque eles fizeram o que podiam. Minha mãe cresceu sem família. E tão amorosa minha mãe. Meus filhos vão ter a chance de educar melhor os meus netos.
Só que a escolha vai ser deles. Eles podem ficar só focando em tudo que nós fizemos de errado, e tudo que fizemos de errado, ou eles podem pegar tudo de bom que nós fizemos e usar isso e o de errado, né? É que nem comer peixe, você joga o espinho fora, não joga? Então, eu jogo, eu não tento comer o espinho, né? Examine tudo, retém o que é bom. Construa confiança com base na palavra de Deus e não na sabedoria humana. Isto aqui é interessante, por quê? Porque basicamente se trata de construir a casa sobre a rocha, sobre a areia. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é tão sábio como a pessoa que constrói a sua casa sobre uma rocha firme. Ali o desenho, né? Construir na areia, parece que construir na areia, já sabemos o resultado, e a rocha está aqui, né? Bate a água, a rocha a casa está ali. O que significa? Você pratica. Você ouve a Bíblia e fala, vou fazer como a Bíblia diz. Então assim, às vezes os filhos falam, pai, às vezes eu fico com raiva de você. Por quê? É que eu pergunto uma coisa para você e você não decide, você faz pergunta para mim e depois joga na Bíblia, manda eu perguntar para o Espírito Santo. Falei, que bom. Se você veio aqui atrás de fórmulas, você vai se frustrar, tá bom? A gente vai ensinar princípios e verdades. A fórmula é assim, eu não quero teu trabalho, me dá a fórmula aí que eu quero resolver logo o meu problema. Não existe isso para filhos, amém, irmãos? Isso não existe. Então, os pais que constroem confiança com os filhos, desenvolvem a capacidade de manter relacionamentos duradouros. Nossos filhos são os nossos discípulos. Eles aprendem com os nossos exemplos, nossas palavras e com os nossos erros. E com os nossos pedidos de perdão. Se um pai não constrói confiança com seu filho, com a sua filha, esse filho e filha dificilmente vai construir relacionamento duradouro, seja com um namorado, com um cônjuge. É assim, o relacionamento é descartável. Por quê? Porque não é importante. Ele não consegue confiar. Quanto mais firme é a confiança entre pais e filhos, mais fácil é para um filho construir um relacionamento duradouro. Relacionamento sempre traz um pouco de dor, não é verdade? Você não consegue ser traído por um desconhecido, consegue não? Não consegue. Você não consegue ser magoado por uma pessoa que não te conhece. Então são esses 8 pontos, não é? Como está a confiança entre você e os seus filhos? Vou fazer uma pausa, vamos ficar de pé. Falamos bastante aqui, vamos dar uma acordada. Eu queria que você olhasse aí agora, desse uma folheada no livro, e desse uma pensada. Se você fizesse essa pergunta entre você e o seu filho, não importa quantos anos eles têm, tá? Ele pode ter 40 anos, pode ser que nem os meus, ter filhos, ele pode ter 3 anos. Como é que será que está a confiança entre você e ele? Não tem que olhar para mim agora. Você pode conversar com o seu cônjuge aí, né? Faz aí. Enquanto o teclado soa aquelas melodias harmoniosas das celestiais. E uma das coisas que muitas vezes os filhos não contam para nós, que está no coração deles, é com medo de decepcionar vocês. Porque vocês têm tanto, vocês investem tanto, vocês falam tanto, né? Só que eles têm coisas no coração deles, que muitas vezes vocês nem imaginam que estejam. Mas o medo de decepcionar vocês, eles não falam. Eles não falam. Então, é uma coisa assim, bem delicada. Eu queria recomendar esse livro para vocês, Mães de Joelhos, Filhos de Pé. Tá? É um livro muito legal, para se você... Estou falando aqui com as mulheres, né? Mas os homens também podem ver. Ela fala de necessidades básicas e profundas que muitas vezes você nem imagina. Mas uma coisa que nós temos
de muito valor é a nossa oração. A oração, ela se antecede a situações que você nem imagina. Então eu queria recomendar esse livro. Tem muitos livros para recomendar, mas esse é o mais atual, tá? Mães de joelhos, filhos de pé, para que vocês possam ser despertadas e despertados, como eu fui e continuo sendo, né? Muito bem. Nós vamos ter tempo no final para a gente pensar mais, tá? Mas você precisa saber se a confiança com o seu filho está assim, se está pelo menos assim, né? Ou a gente descobriu que depois de adulto os filhos tinham tanta coisa para falar. Eu pensei, eu podia ter ouvido antes. Quero falar para você que é mãe solteira ou pai solteiro. Você vem para um seminário desse e fala, que legal, estou vendo aqui um casal lindo, vocês estão casados há 37, 40 anos, tudo isso é maravilhoso. Eu já quebrei 2 casamentos ou 3, eu tenho problemas, meu marido me abandonou. Vou dizer, quando você planta, tudo que você planta no coração humano, nasce. Pode sentar, por favor, obrigado. Tudo que você planta no coração, nasce. Talvez você fale, eu nunca construí confiança com os meus filhos. Você pode começar a construir agora. Só que você não constrói confiança com argumento. Você não constrói confiança saindo daqui dizendo, eu descobri como construir confiança. E aperta o botão. Leva tempo e amor. Então faz como a Odisa falou, começa intercedendo, começa se arrependendo. Nos maiores crises que eu tive com a minha filha mais velha, a Gabi, que é a primeira filha, eu estava em treinamento de ser pai. Você sabe quando começa a escola de ser pai? Quando seu filho nasce. Não tem prévia. Seminários ajudam. Olha que eu era instruído, tinha muitos. Só que eu sou muito jovem, eu não sei. Tivemos amigos, né, amor? A gente só errou muito feio com os filhos, porque nós tínhamos casais que nos aconselhavam. E porque a gente chamava os filhos, pedia perdão. Uma das maiores crises com a minha filha, não dava, eu falei, eu estava lá, aí o senhor falou, você está no seu braço, né? Eu falei, é verdade. Comecei a interceder, a orar. E a gente ora que acha que é transformar o filho, e Deus transforma a gente. Aí Deus transforma o meu coração. E nós não vivíamos uma vida solitários. Nós tínhamos muitos amigos, continuamos tendo eles ainda. Éramos vulneráveis, falávamos, e nossos filhos nunca ouviram. Já pensou se alguém souber que aconteceu isso com você? Não. Isso é uma das piores coisas da igreja, né? Quando você, pai, quando o seu filho percebe que você está preocupado com a sua reputação na igreja. Todo dia um pai falou, vão falar, vão achar o que de mim na igreja? Aquele dia eu estava bravo, eu não fiz certo. Eu levantei mesmo um pouco mais a voz daqueles pais, falei, vocês falaram isso mesmo? Vocês estão malucos? Eu vou dizer, quando eu me tornei pastor, fui ordenado, as pessoas olham para você, parece que agora você apertou um botão, você é agora o seu padrão de exigência é a perfeição, tá? E aí eles miram os seus filhos e começa o bullying com os filhos. E aí eu chamei meus filhos, quando eu fui na pastor, falei, temos um problema e temos uma alegria. Vocês acharam legal papai ser pastor? Legal. Eu falei, então, vocês vão continuar sendo filho do César e da Marisa. Mas agora eles vão dizer que vocês são filhos dos pastores. Mas vocês são sempre filhos do César e da Marisa, certo, filhos? Falei para eles. E eu não vou perder vocês por nada. Então nunca fiquei preocupado com o que iam pensar de mim. Eu fico preocupado com quem meus filhos estavam se tornando. Amém, irmãos?
Porque é o amor, né? E a disciplina, vamos falar agora sobre disciplina. Bom, por que a gente falou de confiança primeiro? Porque não dá para disciplinar sem amor, não dá para disciplinar sem confiança. Então nós vamos falar sobre disciplina, e se você tiver perguntas, você pode anotar nos papéis aí. Os papéis estão por aí, gente? Distribuíram para a turma aí? Distribuíram os papeizinhos? Beleza? Tá? Então, a disciplina motivada pelo amor. Pegaram papeizinhos? Não? Gente, o pessoal precisa de papelzinho aqui. Cada papelzinho para fazer as perguntas. Por gentileza, distribua aqui e deixa aí umas canetas na mão, tá? Faz esse favor, porque surge a pergunta agora, você já deixa a pergunta antes do intervalo, tá? Porque na volta nós vamos responder as perguntas. A ideia é a gente responder algumas perguntas. Não que nós tenhamos as respostas todas, tá, irmãos? A gente compartilha da perspectiva até onde nós sabemos, na experiência que Deus nos permite ter. Então, a questão da disciplina é interessante, porque a disciplina, na verdade, é o ensino, é o cuidar do coração. Disciplinar não é bater, disciplinar não é corrigir. Disciplinar, como está na sua apostila, ela é instruir, educar, informar, ensinar princípios e valores, ensinar hábitos, regras, práticas, estabelecer limite, ensinar como faz escolhas e também corrigir. Se você pensa que disciplinar é só corrigir, então, a partir de hoje, jogue fora essa ideia, porque esse conceito não é bíblico. Disciplina vem da palavra discípulo, que é ser um aprendiz, tá bom, gente? Uma pessoa disciplinada é aquela que governa a si mesmo, controla a si mesmo, então é uma pessoa livre. Uma pessoa que não é disciplinada não é uma pessoa livre. Por exemplo, a pessoa não é disciplinada no comer, come demais, ela perde a saúde, ela perde a liberdade de ter um corpo saudável. A pessoa não é disciplinada ao dirigir, rompe todos os limites de velocidade, ela perde a liberdade de dirigir. Ela comete um crime, não respeita o próximo, o direito da outra pessoa, ela perde a liberdade de ir e vir, fica na cadeia. Então a disciplina é ensino, e disciplina traz liberdade, beleza? Esse é o conceito-chave. Mas os pais é que ensinam a disciplina para os filhos. Quem não corrige os filhos mostra que não os ama. Quem ama os filhos se preocupa em discipliná-los. Olha que interessante. Acaso vocês se esqueceram das palavras de ânimo que Deus deu a vocês? Ele disse: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, não desanime quando Ele o corrigir. Olha que legal, não despreze a disciplina, quando Deus está instruindo, está orientando, encorajando, mas aí você não consegue, não obedece, então Ele permite correção. Veja que existem as duas coisas, são complementares, na verdade elas são integradas, né? Estão compreendendo? Pelo seu Senhor disciplina quem ama e castiga ou corrige todo aquele que aceita como filho. Você vê que a Bíblia nunca vai dizer que corrige antes de disciplinar, a Bíblia vai dizer sempre que disciplina antes de corrigir. Eu amo a palavra de Deus, é tão legal. Então nós temos que entender o que é disciplina para poder saber como corrigir. A motivação para a disciplina é o amor, porque quem ama seu filho, o disciplina e corrige. A correção sem a disciplina é inútil. A correção sem a disciplina é só uma punição. A correção sem a disciplina não transforma o coração. O objetivo da disciplina é tratar o coração. Quando você pensa em disciplina, pensa em coração. Pensou em disciplina, não pensa mais em bater, pensa no coração. Se você associar disciplina a coração, você renova a sua mente e começa a pensar de uma maneira nova. Então, qual é a diferença entre punição e disciplina? A punição é um castigo pela falta cometida. Pá! A disciplina é ensinar e cuidar do coração. Inclui a correção, se necessário. Na verdade, se você executar os passos da disciplina corretamente, a correção vai ser uma exceção, não uma regra. Quando a correção é a regra, está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa.
Está faltando o mais importante? Sem disciplina, a punição produz apenas uma mudança de comportamento temporária. Aí tá bom, ele se conforma, ele muda na sua frente, ele faz bonito para você, seu filho, sua filha, mas no fundo ele continua igual, não mudou o coração. É aquela criança que falou: senta, filho, eu não vou. Senta agora, então você vai apanhar. Senta. Estou sentado, mas por dentro eu estou em pé. É isso que é. Não muda o coração. Você só impôs, você coagiu, você impôs uma situação que, bom, né, ele é mais forte que eu vou sentar, mas eu estou de pé por dentro. E é assim que acontece. Por quê? Porque é apenas a punição. A punição seria a consequência do seu ato errado. Quando um pai tem que corrigir ou punir um filho, aplicar um castigo, é que a palavra punir e castigo fica meio fora, porque quando você fala castigo e punição, vem as piores coisas. Você lê um noticiário aí, é pai espancando o filho, é filho em cárcere privado, é uma coisa tão, é castigo. Isso não é castigo, gente, isso é crime, você está entendendo? Isso é abuso. O castigo é ensinar, ou a punição, ou a consequência, a palavra melhor, é para ensinar o filho que as escolhas dele têm consequências. É melhor você, pai, ensinar para o seu filho que tem uma consequência, do que ele aprender depois. Aí a consequência foi a cadeia, a consequência foi a escravidão, as drogas, a consequência foi que ele está quebrado financeiramente. Estão entendendo? Então você dá a mesada para o seu filho, ensina ele a gastar, o essencial você paga. O pai dá a mesada para o filho, mas se ele quiser comprar uma meia, ele tem que comprar. Não, filho, a mesada é para ele gastar o que ele quer. Aí quando ele está lá no shopping, pai, compra aquela coisa, você olha e fala, não é essencial, você fala, tá bom, filho, pode usar a sua mesada. Eu que tenho que decidir agora. O que ele faz? Se realmente for importante, ele gasta o din-din dele. Então sabe o que ele faz? Não, pai, está tudo bem, não precisa não. Vou ensinar como eu fiz uma disciplina com o Gustavo. Disciplina, não correção. Ele queria comprar uma jaqueta, estava em Campos do Jordão passeando. Essa jaqueta, lembra? A jaqueta que ele me deu depois, porque ele acabou não usando, né? Não serve mais porque, eu não sei, encolhe no seu guarda-roupa as coisas. Eu mudei para Atibaia e encolheu tanta roupa, né, amor? Que tem de roupa que encolheu nos últimos 10 anos, gente, é uma coisa incrível que encolheu. Mas então ele queria comprar a jaqueta. Eu falei, mas a jaqueta era cara. Eu falei, filho, ele não precisava de uma jaqueta, tinha comprado roupa. Então o que acontece? Ele falou, pai, mas você pode parcelar. Eles entendem logo o parcelamento, é uma coisa impressionante, gente, criança. E aí, falei, posso? Mas você, tá bom, você quer que eu desconte da sua mesada parcelado? Eu acho que é muito caro para descontar da sua mesada. Eu não sei valores hoje, mas se a mesada fosse 50, era 35 por mês. R$350. Não existe mais jaqueta de couro nesse preço, né, gente? Mas, aí, tá bom. O que aconteceu? Bom, chegou a mesada no mês seguinte, eu dei para ele 15. Ah, pai, 15? Falei, 35 na jaqueta. Você pode me antecipar a mesada no mês que vem? Nossa, falou. Posso, mas você vai ficar sem mesada. Não, eu fui deixando. Até que então, lá pela Santa, ele falou, fiquei sem dinheiro. Isso é disciplina. Eu estou ensinando que há um limite financeiro. Sempre há um limite financeiro. Quando não, as pessoas destroem as suas vidas. Então, chegou no ponto que ele ficou triste, falou, pai, não tenho mais mesada, não posso ser com meus amigos. Eu falei, tá bom, mas eu já tinha até dado uma coisinha ou outra. Ele falou, não, mas eu errei, né, pai, me perdoa. Eu falei, tá, agora ele pediu perdão, agora ele se quebrantou. Eu falei, tá bom, filho, mas eu vou conseguir tudo, tá? Eu falei, eu sei que você vai, mas você está perdoado, você não tem que pagar mais nada, eu vou te dar a tua mesada de novo. Aí ele falou, mas pai, eu estou devendo. Eu falei, não, filho, está perdoado. É assim que Deus faz, não é verdade? Não. Faça assim com seu filho, quando ele quebrantar. Não fica, não, agora você vai pagar até o fim. Porque Deus não faz isso. Você se arrepende, sabe o que Deus faz? Ele perdoa e restaura tudo. Ele falou, agora você vai ter os 50 de novo. Não sei se ele me deu a jaqueta porque ficou constrangido, ou se...
Quem sabe, são aquelas coisas que você gosta muito na hora, mas depois você olha e não gostava tanto assim. Então a disciplina é ensinar o coração. Não está avançando aqui, avança o próximo slide, por favor. Não imite o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixa que Deus os transforme por meio de uma mudança na maneira de pensar. A fim de que vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse imitar é conformar, amoldar, tomar a forma, é se deixar levar pela ideia do outro, é se deixar levar pelos valores, pelo comportamento. Seus filhos têm que ter a própria convicção, não tem que vir pela cabeça de ninguém. Amém, irmãos? Como é que você desenvolve isso? Com a disciplina, ensinando o coração. Senão amanhã eles vão para lá, eles vão para cá, seguem todo mundo, estão sempre na pior. Se a criança é ensinada a partir da palavra de Deus, ela descobre a sua identidade e desenvolve as próprias convicções. Então, o que a gente quer dizer com isto? Que quando a criança, você ensina ela, instrui, encoraja, corrige, você, em vez de produzir só uma mudança de comportamento, ela vai aprendendo a escolher, a discernir, a falar, ela vai aprendendo, então ela ganha convicção. Senão, a criança pode ficar apenas o quê? Ora tem que se conformar, para ela poder ser aceita, para ela poder ser amada, ela começa a fazer coisa para agradar os outros, ela se torna escravo do que os outros sentem, do que os outros pensam, das circunstâncias, não é uma pessoa livre. Então a disciplina leva o nosso filho a ser uma pessoa livre. Está dando para entender que disciplina não é aquilo que este mundo pensa, amém, irmãos? Nada a ver com o que esse mundo entende sobre disciplina. Então, quais são os 3 passos da disciplina? Instruir, encorajar e corrigir. Vamos repetir aí, classe? Instruir, encorajar, corrigir. Nesta ordem. Ou não funciona. O que é instruir? Está na sua apostila. Instruir é você deixar claro os limites e as consequências das escolhas. Olha, acontece isso. Desde uma criança pequena, uma criança grande, um adolescente. Quanto mais você ensinar obediência, ele vai transformar isso em responsabilidade, e menos você vai ter que ficar dizendo óbvio. A instrução, claro, olho no olho. Quando você for dar instrução para o seu filho, não é? Gente, o que eu estou falando aqui é genérico para todas as idades, tá? Não temos tempo aqui de explicar como faz para o nenê, como faz para a criança, como faz para o pré-adolescente, como faz para o adolescente e quando faz para o adulto. Nós podemos dizer, mas a gente não tem um tempo para isso. Tá? Nós podemos depois num debate falar alguma coisa. Então primeiro você dá a instrução clara, olho no olho. Quando você olha no olho, você está tentando comunicar o que você espera dele, os limites e as consequências, não é? Comunica e por que isto é bom. Quando dá uma instrução, você está ensinando alguma coisa, por que ele toma banho, por que agora vai tirar a roupa, por que ele guarda o brinquedo, não é? Por que ele não vai naquele lugar que ele tanto quer ir. Por que agora não pode? Por que antes não podia? Porque agora não pode? Então, explicar o porquê. A segunda coisa é, explique o porquê. Toda instrução deve ter uma razão. Faz porque eu estou mandando. Tá bom. Ele faz não querendo fazer. Mesmo se eu estiver certo. Faz porque eu quero, sou seu pai, sou sua mãe. Me obedece, menino. Senão você já sabe, hein? Medo, ameaça. Isso não é instrução. Eles questionam as instruções, vocês sabiam? E eles ficam fazendo você repetir, para você. Eles já entenderam tudo, é que eles não querem obedecer. Então aí você fica esperto e fala, bom, repete para mim a instrução. Você dá a instrução uma vez, pede para ele repetir. Porque na hora que ele repete, acaba a repetição. aí acabou.
Quando eu era diretor de escola, as pessoas viam, isso aqui não entende e tudo mais. Eu falei, vocês são bobos, vocês estão tentando ensinar aquilo que ele já sabe. Não ensine para uma criança que ela já sabe. Parta desse pressuposto. Aí você senta lá, o garoto fala, isso aqui, eu falei, é verdade? Então, eu sei que você sabe isso, né? Por que você está fazendo isso então? Me explica. Não posso te fazer de idiota. Não posso fazer você ficar repetindo que nem um tonto as coisas, como se eu fosse um burro. Tá vendo, irmão? Está claro ou não? Porque é fera. Fala a verdade, eles são espertos ou não são? São. Mas você dá uma instrução clara, fala, eu sei que você consegue. A outra coisa da instrução não dê uma instrução que você não espera que seja obedecido. Quando você manda fazer, mas depois você não cobra. Sabe o que eles pensam? Meu pai não fala sério mesmo. Então sabe que eles vão criar o hábito de nunca obedecer você. Só quando você ficar no pé. Agora é a verdade, agora tem que fazer mesmo. Vou contar até 3. Contar até 5. Vou contar até 10. Ele vai obedecer em qual vez? Na terceira, na quinta ou na 10ª. Porque até a 10ª não precisa obedecer, você vai contar até 10. Não é para ser grosseiro, tá? Não é para você chegar aqui e falar, eu quero que você me obedeça agora. Não, dá uns 5 minutos, a criança está lá brincando, comer agora. Estou mandando agora comer. Não, gente. Chega lá e fala, olha, daqui a 5 minutos vamos comer, tá bom? Ajeita aí. Você dá o tempo, pô. Você está ouvindo música, falando com um colega lá, olha, 10 minutinhos de almoço, tudo bem? Não, mas você falou, filho, então, você sabe que a hora de almoço é essa, beleza? Estou te esperando, tem 10 minutinhos aí, vem aí, depois você volta. Não argumenta, não. Ele sabe que é instrução. Todo adolescente sabe o que tem que fazer. Fala a pessoa do seu lado aí. Todo adolescente sabe exatamente o que tem que fazer. Eles sabem o que tem que fazer. Você, quando era adolescente, você, quando era adolescente, sabia tudo o que tinha que fazer. Pensa por que você desobedecia. Então, e você dê tempo e seja consistente. Você dá uma ordem para o seu filho que você mesmo não faz. Toma banho antes de dormir. Tem que tomar banho antes de dormir. Aí o bonitão chega lá. Estou cansado. Está dando risada, né? Deita. Aquele cheiro de budum horrível. E deixa a cama naquele estado lastimável. Toma banho, rapaz. Faz o que você está pedindo para o seu filho fazer. Um dia pode comer chocolate antes do almoço, outro dia não pode. E aí no dia que não pode, você vai lá e corrige. Aí o seu filho fala, peraí, mas agora pode, agora não pode, agora pode, agora não pode, agora pode, não pode. É que a gente, quando não é consistente nisso, a gente acha que não vai ter nenhum tipo de consequência, né? Por isso que nós temos a sociedade que nós temos hoje. Não tem valor, ninguém pensa no próximo, pensa só em si. Se eu joguei papel, não tem problema, vem alguém que pega. Então isso aprende em casa. Aprende em casa. Só que a gente não é consistente, a gente pega e faz, a gente deixa passar, é pequeno, não faz mal, está cansado, sempre tem uma desculpa. O brasileiro tem muita desculpa para ter disciplina, vocês já repararam? Muita desculpa, muita. Ou exige o que ele mesmo não faz. Às vezes tem evento na igreja, agora está voltando a ter, graças a Deus, você vai nos banheiros, a gente pergunta, será que esses adultos ou essas crianças deixam o banheiro assim na casa delas? Eu não tive muitas oportunidades de viajar para outros países, viajei a trabalho, alguns deles. Gente, é totalmente diferente entrar num banheiro nos Estados Unidos, entrar num banheiro em Portugal, sabia que é diferente? É totalmente diferente. Me contaram como é que é na Alemanha, um banheiro de estrada. Alguém já viu isso, não, quando viajou para outros países? É porque eles são ricos? Não, é porque o povo é educado. Um amigo meu disse que estava uma vez na Alemanha, foi na Alemanha, ele estava com papel de bala, comeu bala, ele fez assim, ele faz no Brasil, jogou o papel, né? Uma senhora veio, pegou para ele assim,
O senhor deixou cair. É isso aí. Por que quando sai é tudo papel no chão? Porque em casa isso não é. Agora, tem hora para dormir, legal. Só que você pode mudar a regra? Pode. Você fala assim, gente, hoje vai dormir todo mundo na sala. Vamos dormir tudo aqui, vamos fazer cabana aqui na sala. Isso não é pai inconsistente, isso é pai legal, você está entendendo? Isso é mãe legal. Mas depois, vai dormir na hora que tem que dormir, beleza? Então a consistência está no nosso exemplo, mais do que nas regras. O segundo ponto é encorajar. Sim, tem um detalhe importante aqui. Corrigir sem encorajar e sem instruir, você dá instrução, não compre já borracha. A injustiça, corrigir sem instruir ou encorajar é injustiça. Você demanda uma obediência que a criança não sabe o que fazer. Você demanda um comportamento, uma resposta que o seu filho adolescente não sabe o que é. Então, isso é injustiça. E a injustiça produz irritação e provoca ira no coração dos filhos. Por isso, presta atenção que a Bíblia diz: pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes eduquem com a disciplina e a instrução. Eu amo a Bíblia. As palavras estão ali no lugar certo. Disciplina e instrução que vem do Senhor. Sem disciplina e instrução não pode haver. Sem disciplina e instrução, o que acontece? Ira, irritação. Pô, foi injusto o que você fez. Não sabia que era isto. E ainda corrige. Amém, irmãos? Deu para entender o que é criar irritação no coração dos filhos? Deixa eu falar uma coisa que eu lembrei. E muitas vezes você dá instrução, mas você só deu instrução. Você não volta para ver se a instrução foi feita. Não adiantou nada. Você não criou nele uma responsabilidade. Você deu né? Você não foi atrás, você não foi ver. Você não foi saber se realmente foi feito. Né? E os filhos, o que a gente entende é que filho precisa de supervisão. Meus filhos adultos não precisam mais de supervisão, mas enquanto eles eram adolescentes até, eles precisavam de supervisão. Supervisão para quê? Para cobrar? Não, para ajudar ele. Para ajudar. Senão você vai corrigir uma coisa que ele não consegue fazer. Então, não dê uma coisa que eu aprendi. Não dê uma ordem que você não espere ser obedecida. Tá? Porque você vai ser que nem papagaio. Não dê uma ordem para o seu filho que você não espera que ele execute. Você vai estar criando nele um caráter falho, um caráter fraco, um caráter sem compromisso com a verdade. Você deu instrução, virou as costas e você está criando um filho de caráter vulnerável. Você deixa por conta dele. Entendeu? Porque se você dá uma ordem, o que você espera? Que seja atendida, não é que seja obedecida. Poxa, mas é para o bem dele, é para o bem da casa, é para o bem do colégio, é para o bem da comunidade. Aí você pega e larga. Pronto. Você deu a chave para ele ser uma pessoa. E quando você dá uma instrução e larga, eu falo assim, pô, mas é isto? Aí de repente você aparece. Sério? Mas como é que é esse negócio então? Então essas questões são importantes, né? Não se deixa o filho, eles precisam de ajuda. Por isso que o segundo ponto é encorajar. Depois da instrução vem encorajar. Não é verdade? Não. É falta de amor corrigir o filho quando ele não consegue compreender o motivo. Depois você tem o encorajar, que é animar, fortalecer, incentivar, motivar para continuar. Quando o filho errar, não critique nem corrija imediatamente. Ajuda ele a obedecer. Mostra onde está errando. Você não conseguiu, filho? Ok, vou te ajudar. Ó, isso aqui. Pai, que eu não sabia. Fala para mim como é que faz. Então você sabe. Olha que legal. Você vai conseguir, filho. Mesmo que ele fez de propósito, mesmo que ele fez de birra, primeiro você encoraja. Ele não vai poder dizer amanhã que você não encorajou. Agora, se ele persistir,
não é? Aí você vai corrigir. Amém, irmãos? Você percebe, se houver boa instrução, encorajamento, a correção diminui muito, mas vai ter que corrigir, não tem jeito, tem que corrigir, porque vai ter um momento da correção, ele vai extrapolar o limite, você vai ter que afirmar aquele limite para o bem dele. O coração da criança é inclinado à insensatez, à estultícia, mas a vara da disciplina afastará dela. Ei, a vara! O cristão evangélico acha que a vara resolve tudo. Vara não resolve tudo, tá, gente? Vara é um dos instrumentos de correção. A estultícia significa o quê? Engano, trapaça, desobediência, insensatez, falta de juízo, grosseria, rebeldia, imprudência. Veja, não é que a criança é estulta, a Bíblia diz que a estultícia, a insensatez, a teimosia exagerada está ligada ao coração dela, e você pode afastar o coração dela destas coisas. Amém? A Bíblia não diz que a criança diz que está ligado a. É tão interessante os termos, está ligado a. Agora, quem não corrige os filhos mostra que não os ama. Quem ama os filhos, preocupa em discipliná-los. Então a correção tem motivação no amor. O centro da disciplina cristã é o amor e não é a vara. Amém, irmãos? O centro da disciplina cristã é o amor, não é a vara. No passado, o único conselho que se dava nas igrejas você tem que usar a vara, você usa a vara, resolve tudo. E aí surgem controvérsias, por quê? Porque tem mais de uma maneira de corrigir. Tem restituição, tem corte de privilégios e tem a repreensão ou consequência. Essa repreensão é verbal e pode ser física. É uma consequência pelos atos. É uma consequência. A gente vai falar rapidamente das três, tá? E a correção deve ser conforme a idade e condizente com o tipo de falta cometida. Pequeno erro com severa correção é uma injustiça. Presta atenção, toda vez que você é injusto com seus filhos, desperta a ira, a indignação, quebra a confiança, você perde o respeito e perde a autoridade. Beleza, paz? Então, a correção ajuda a ensinar os limites. Uma criança ou adolescente que entende que é um limite, vai tomar boas decisões e vai ser livre. Então, vamos voltar à vara daqui a pouco. Vamos falar de restituição. O seu filho quebrou alguma coisa, pegou do colega, perdeu, restitui, vai lá, compra outro. Do mesmo valor ou mais caro. Acerta. Aprender a restituir. Quando você ensina o seu filho a restituir o lápis que ele quebrou, a caneta, a bola do amigo que ele estourou, amanhã ele é um adulto responsável. Não é verdade? Que temos limites. Aquilo que não é nosso, há limites. E tem restituição de ofensas. Falou, foi grosseiro, chama e fala: olha, você precisa, o que é a restituição de uma palavra? Você pede perdão. Você vai lá e pede perdão, é restituir. Quer dizer, eu sinto muito, reconheço que eu errei, me perdoe. Muitos pais, quando os filhos quebram alguma coisa, ou falam palavras, já mete a vara, já vão bater. Não precisa. Ensina ele isto. Amém, irmãos? Dá mais trabalho. Sabe por quê? Porque, infelizmente, é mais fácil dar uma chinelada, né? É mais rápido, você dá uma chinelada e acha que resolveu. Aí foi só uma punição, é uma dor, e vai fazer igual. Vai continuar dando chinelada, tapa. Primeiro que varada não é chinelada, não é tapa, nada disso. O conceito não é esse. O segundo ponto é cortar privilégios. Filhos maiores funcionam mais. Tá? Então, como é que você pode ensinar um limite? Você pode cortar algo que ele gosta, mas não corte o que ele necessita, tá? Não corte o que ele necessita. Não vai mais na casa do vô. Os netos precisam dos vós, está entendendo? Você não pode cortar isso.
Você não vai na escola? Ele vai dizer, mesmo? Nossa, que legal! Você não vai comer hoje? Não faça isso. Tá? Você não vai na igreja? Não vai brincar com os amigos? Não faça isso, ele precisa de relacionamentos. Pô, então o que é? Ah, pois é, nós tínhamos que fazer 500 conselhos, né? Um a um. O corte deve ser proporcional à falta cometida. Ensine a fazer escolhas. Você tem que dizer, bom, o que você prefere? A Gabriela tinha um problema de testar limites contínuos quando ela era adolescente. Certo, filha? Porque eles querem ser vivos e tudo. Porque ela tinha amigos mais velhos, então ela achava que ela podia chegar no horário que ela podia. Eu falei, então, você não tem carta, você tem 15 anos, eles têm alguns aí 18, 20, amigo da igreja é assim. Tá? Eles podem chegar meia-noite em casa, tudo, você não. Você tem que chegar às 10 ou às 11. 10, era mais radical. 11 quando foi o Gustavo, né? Você tem que perdoar isso, minha filha. A gente foi aprendendo. Os pais também aprendem os limites. Eu não lembro direito o que foi. Ela foi muito rebelde e tudo. E eu avisei, falei, filha, se você continuar com esse comportamento, você não vai poder sair com seus amigos. Eu avisei a consequência. Eu sei, eu conheço, eu sou. Você sabe que adolescente com 15 anos sabe muito mais que os pais, né? É verdade? Nossa. E falou, você vai ficar um mês. Um mês. Eu já tinha cortado uma fim de semana. Você vai ficar um mês. Eu não quero que você ficar um mês sem ser com seus amigos, tá? Você vai poder ir na igreja, tudo, mas você vai voltar com o papai e a mamãe para casa. Se nós sairmos uma festa, para o aniversário, você vai com a gente. Não vou deixar meu filho em casa e vou na festa do aniversário, certo? E ela foi. E aí aconteceu. Eu falei, então, filha. Aí eu não estressei, só perguntei para ela. E aí? Como é que vamos fazer? Pai. Não, isso aqui. Eu falei, então. Vou ficar um mês, né? Eu falei, vai. Ele sabe. Ficou um mês. Depois de... tinha um aniversário de 15 anos no meio. Aniversário de 15 anos. E a Marisa perguntou, você vai proibir ela aí de um aniversário de 15 anos? Intercessora. Senhor, se houver 10 justos, o Senhor vai destruir a cidade? E eu fiquei no dilema, cumpra a minha palavra e tudo. Aí eu, né, qual é o centro da disciplina cristã? Qual é o centro da disciplina cristã? A regra? A punição? O amor. Eu falei, se fosse Deus falando comigo, eu falei, expressão, o que eu posso fazer? Porque ela tem que saber que é um limite. É melhor que ela entenda o limite agora, que ela tem 15, porque quando ela tiver 18, tiver carro, ela vai respeitar o limite. Eu vou dormir em paz e ela também. Entende, irmãos? É assim, estamos treinando a pessoa. Eles não sabem que você está treinando. Você tem que saber. Aí eu falou, deixa ela ir na festa de 15 anos. Eu falei, filho, é o seguinte, você pode ir na festa de 15 anos. Tá? Não vou tirar isso, são seus amigos, tudo, você vai estar tão bonita. Amo você. Só que tudo bem, você continua. Depois você tem que cumprir até o prazo. Ela ficou muito feliz, arrumou vestido, arrumou carona. Não sei se todo mundo na igreja ficou sabendo que ela estava de castigo, porque estava todo mundo ajudando a Gabriela. Ela deve ter falado com umas 500 pessoas. Meu pai me deu uma cortada aí. Dessa vez não. Então você ensina a fazer escolha. Olha, se vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. O que você prefere? E tem hora que eles vão passar o limite, então você vai ter que ser fiel à sua palavra. Tá certo? Tem um exemplo aqui na apostila. Nós estamos avançando um pouquinho aqui, né? Vou ter que ir mais rápido aqui. Vou ter que ver como é que eu vou fazer aqui. O seu filho foi jogar bola na rua, naquele lugar que você disse que não devia ir. Explicou por quê, lembrou algumas vezes. Ele foi, ele jogou, quebrou a janela. Aplicando só uma punição. Você fez o que não deveria ter feito, eu te avisei para você não fazer, então a partir de hoje você vai ficar um mês sem videogame, um mês sem mesada, um mês sem brincar na rua. É uma punição. Correção no contexto da disciplina. Tudo bem, filho?
Vamos conversar? Tom de voz baixa. Ele já sabe, ela já sabe. Vocês estão entendendo? Eles já sabem. Então você pergunta, faz perguntas, não sai reclamando, não começa a dar sermão. Que eu falei, ele já sabe. Para que você vai repetir? Ele já sabe. Sabe ou não sabe? Sabe. Pergunta assim: o que aconteceu? A janela quebrou, né, pai? Como se a janela quebrasse do nada, não é isso? E por que isso aconteceu? A bola bateu. Você está lembrando de quando você respondia para o seu pai, não é isso não? Eu sei. Por que você fez essa escolha de jogar a bola lá, apesar das minhas orientações? Uma pergunta, né? Qual é realmente o problema aqui, filho? Fala para mim, o problema é a janela quebrada? O problema não é a janela quebrada. O que podemos fazer para resolver isso? Dependendo da idade, talvez eu tenha que ajudar dizendo: olha, filho, vamos fazer o seguinte, vamos pegar a sua mesada para ajudar a consertar a janela dele, é muito mais caro, você vai ter que pagar o resto. Vamos pedir perdão lá, acertar. E sobre jogar bola na rua, o que temos que fazer agora? Vamos fazer o seguinte, vamos ficar uns 15 dias aí sem jogar bola, para você poder entender que existem limites. Tem lugares que não dá para jogar bola, né, filho? Tem lugares que dá para jogar. Beleza? Você pode jogar em outro lugar, mas lá não. Percebe que não precisou. E por fim, a repreensão ou a consequência. Repreensão ou consequência é quando você pode usar use autoridade quando pequenos, amizade quando adolescentes. Quando é pequeno, seu filho tem que te obedecer. Quando ele é adolescente, ele vai te honrar e fazer por amor. Mas se quando ele é pequeno, você fala: não, filho, o que você quer fazer? Você não quer comer? Você é tão bonitinho. Você quer rasgar o sofá? Não, papai compra outro. Aí quando é adolescente, você quer dar ordem para ele. Aí não te ouve. Leve o seu filho a pensar. Não saia dando sermão. Bom, já falamos tudo isso, né? As perguntas. E por final, a vara, ou a repreensão física com palavras. Deixa eu fazer logo aqui de cara uma colocação. A decisão de usar ou não a vara é de vocês, pais. Eu não estou aqui para recomendar ou para não recomendar, tá? Nós não estamos aqui com essa autoridade. Nós podemos contar nossas experiências, boas e ruins. Mas aqui não somos ninguém para dizer para você como fazer. Não estamos aqui para recomendar, nós vamos explicar o que é a vara segundo a Bíblia e oferecer orientação sobre como usar e sobre como não usar este tipo de correção. Tem muitos extremos, tem muita gente que foi violenta com os filhos, bateu, vocês sabem, e falaram: estava obedecendo a Bíblia. Mentira, isso aí é abuso. E tem pessoas, educadores, que acham que nunca deveria corrigir uma criança, que também é controverso. Tem alguns que falam assim: você nunca corrige uma criança, a criança dá tapa no cara do pai, cospe. Uma criança dá tapa na cara da mãe. Lá em casa, a primeira vez que deu tapa na cara da mãe, eu falei: foi a primeira e foi a última. Usei a vara? Usei porque é só uma estultícia ligada no coração da criança, comportamento rebelde, e continua, pai, quer bater. Eu usei. Mas não para todos os filhos, porque eles são diferentes. Um precisou, o outro não. Bater, cuspir, filho que cospe, porque ele está revoltado. Depende, o seu filho pode ser diferente. Nós, pais, precisamos pedir sabedoria a Deus. A gente aprendeu a orar antes de usar vara, sabe? A orar. Porque é muito ruim usar a vara. Não, mas o mundo que está hoje é muito complicado. Dedique-se à instrução, ouça as palavras de conhecimento. Olha o que diz a Bíblia: instrução, conhecimento. Mas não deixe de disciplinar os seus filhos. Instrução, conhecimento, encorajamento, mas não deixe de disciplinar. A vara da disciplina é a vara da disciplina, não é a vara da raiva. Não vai matar. A vara pode salvá-lo da morte. Qual que é o conceito da Bíblia? Qual que era o negócio embutido?
A vara se destina a proteger a criança, ajudando a repetir um comportamento que custaria a sua segurança, a sua liberdade no futuro. Este é o conceito. Tá? É controverso? É. Eu hoje usaria menos a vara que eu usei com meus filhos? Usaria menos. Na época, quando eu fui ensinado, a vara era assim, uma solução mais mágica para tudo, mas não é. Não precisa. Na verdade, é possível usar pouca vara ou nenhuma, ou usar em casos. Se você usar no momento certo, é suficiente. Filhos violentos, comportamentos, os filhos são diferentes, tá? Use apenas da primeira infância no máximo. Vara depois de 6, 7 anos, não funciona. Porque é só para tirar um comportamento que a criança não consegue lidar, uma frustração. Agora, se você não precisar usar a vara, não usa. Tem educadores que preferem não usar. Beleza. O que eu digo? Pai, você vai ter que escolher. Tá? O que você fala para os seus netos? Eu falo para os pais dele que eles têm que saber discernir. Estão acompanhando, irmãos? Está claro isso? Não usem filhos grandes. Não use a vara como um atalho. Não corrija quando estiver nervoso. Não corrija quando estiver nervoso, frustrado, irritado, cansaço. Nunca corrija. Nem por palavras, nem por vara. O filho nem sempre consegue obedecer a primeira vez. Sem amor nem compaixão, não há fruto nem correção. Vamos ficar de pé, irmãos? Muito bom. Isso. Nós temos uma atividade para você, tá? Uma atividade prática agora, para a gente pôr isto aqui, 15 minutos, depois vamos fazer um intervalo. A gente está flexibilizando um pouco o horário aqui. Às vezes nós temos muita coisa para falar, quando fala em 2. E a gente gostaria de fazer uma aplicação prática. Caiu alguma ficha para você aí? Caiu alguma ficha? Caiu? Para mim está caindo ficha desde quando... Cada vez que eu falo nesse assunto, eu aprendo mais. Quero dizer assim... Eu errei muito na correção dos meus filhos, sabe, irmãos? Errei bem menos que outros pais. Sim. Eu errei muito, mas... Você sabe o que eu fiz quando eu errei? Quando a minha mulher dizia assim... Você falou duro demais. Você corrigiu e você não devia ter corrigido. Eu chamava os meus filhos de volta e dizia: o pai errou com vocês, eu falei duro demais, me perdoe. Nas vezes que eu corrigi meus filhos fisicamente, sempre saíram abraçados comigo, sempre saíram dando risada. Deixa eu dizer, você vai errar na correção dos seus filhos. Quantos já erraram na correção dos seus filhos? Já erraram. Não dá para desdizer, mas não dá para ignorar. Então você pede perdão. E fala: a minha motivação foi o amor, só que isso não é justificativa pelo meu erro. Não justifique. Quando você pede perdão, não tem justificativa. Amém, irmãos?